Godzilla, o rei dos monstros. Eu sei, já tivemos 2 analog horrors de Godzilla contados aqui no canal. Ultimation Trials, o primeiro analog horror de Godzilla já criado, e também The Man in the Switch, que não precisa de apresentações. Se você está nesse canal, é quase certeza que você me conhece pela série de The Man in the Switch. Mas, quem diria? Agora, não só temos 2 analog horrors de Godzilla, como tivemos mais um. The Invasion of Godzilla. Uma série que vocês estavam me pedindo bastante para falar no canal e que veio também se popularizando muito ultimamente, sendo provavelmente a única série de terror analógico de Godzilla que ele é realmente um monstro destruidor de cidades, ao invés de um homem fantasiado ou uma assombração dentro de fitas VHS. E além disso, essa série usa um conceito que já foi quase usado em um dos filmes de Godzilla. E, como vocês bem sabem, eu sou um extremo fã dessa franquia. Então, é claro que eu não perderia a chance de falar do meu lagarto atômico favorito de novo aqui no canal. E com uma série diferente, porém bastante interessante sobre o mesmo. Mas antes, deixa eu só me transformar aqui. Pronto, Slenderman Kaiju está preparado para mais um vídeo de Godzilla. E agora, com tudo pronto, eu posso dizer: venham comigo e vamos entrar nesse caótico, apocalíptico cenário de The Invasion of Godzilla. Eu lhes apresento a Monster Discovery, ou só MD, a principal organização mundial que acompanhamos durante toda essa série. Ela é basicamente a organização que faz a maioria das fitas de toda essa série, salvo uma ou outra que não foi feita por ela. E ela é basicamente uma organização que busca e procura por criaturas desconhecidas e estranhas ao redor do globo, como monstros, criada desde 1984. E nessa fita, que se passa em 1993, eles estavam relatando sobre sua mais nova descoberta que encontraram no mar, mais especificamente no norte do Oceano Atlântico. Uma criatura similar a um dinossauro, com tamanho extremamente elevado, uma pele similar a um crocodilo e placas ósseas em suas costas. E além disso, junto a ela, havia cápsulas que continham altos sinais de radiação. Provavelmente essa radiação que estava dentro dessas cápsulas foi consumida por essa nova criatura. Até que o vídeo é cortado por um incidente que acabou acontecendo envolvendo um navio cruzeiro, que havia levado à morte de 1.142 pessoas, e com alguns poucos sobreviventes que, após se recuperarem dos traumas do que viram, foram entrevistados para dizerem o que aconteceu. Além de que, perto da costa de onde esse mesmo cruzeiro iria passar, algo pôde ser ouvido e visto por algumas pessoas. E assim, começam as 2 entrevistas principais, uma com Sebastian Francesco e outra com Ashley Parker.
Ambos relataram coisas diferentes, mas com conexões. Sebastian relatou quando, de uma hora para outra, o navio havia se tornado extremamente quente, ao ponto que algumas partes dele pareciam derreter com o tempo. E claro, ele encontrou duas avarias bizarras no navio. A primeira, um arranhão bem forte, similar a garras de um animal selvagem. E o pior, um buraco extremamente profundo em uma das áreas do navio. E Ashley relatou algo similar, mas em conjunto ela também relatou ter visto algo muito grande próximo ao navio. E essa coisa havia aparentemente atirado com alguma espécie de raio branco em direção ao navio. Bem, eu acho que vocês já sabem o que é essa coisa. E agora era a hora de ele sair do mar. Godzilla emergiu do mar e fez o que ele mais sabe fazer: destruir tudo em sua volta. Mas, segundo o que é dito pela Monster Discovery no final dessa fita, essa criatura não saiu do mar com o objetivo de atacar a humanidade, e sim atacar locais que continham usinas nucleares para assim absorver a radiação de lá. Porque, assim como quase todas as versões de Godzilla, essa também fica mais forte quanto mais absorve radiação, podendo ficar ainda maior do que ele já é, e é provável que ele vai voltar. Em algum momento, ele vai retornar. Bem, essa parte do vídeo eu não vou focar só em uma fita. Eu vou focar em várias, mais especificamente da segunda até a quinta fita. Porque essas fitas de The Invasion of Godzilla basicamente completam uma a outra, mas elas acabam repetindo muita coisa que a gente já sabe vindo da fita anterior. Então assim, será muito mais fácil de eu contar a história sem precisar perder muito tempo explicando a mesma coisa várias vezes. Em resumo, a Monster Discovery, aparentemente em conjunto com outra empresa chamada Miracle Market, descobriram que, graças aos ataques de Godzilla e principalmente a destruição de múltiplas usinas nucleares, a radiação vinda do próprio Godzilla acabou sendo extremamente espalhada ao redor de todos os Estados Unidos, provocando a conhecida como vírus Godzilla.
Um vírus que pode afetar tanto humanos como animais e até alimentos. Tanto que só de você comer uma comida, principalmente carne que tenha sido contaminada por essa radiação, já poderá ter efeitos ruins no seu corpo, como câncer, destruição celular e entre outros sintomas. Sendo a Miracle Market aparentemente a única empresa alimentícia que mantém uma comida saudável. O problema é que, bem, os efeitos que a Miracle Market diz que podem afetar quem consome a comida radioativa não são os únicos. Segundo a Monster Discovery, existem 2 acontecimentos bem ruins caso você tenha consumido comida radioativa. O primeiro, e talvez mais doloroso, é a comida por si própria mutar e se tornar viva quando você a digeriu, provocando efeitos como dor de cabeça, dor no estômago e o principal, vomitar sangue. Basicamente, um parasita que te consome de dentro para fora. Sendo extremamente complicado e raro os casos em que esse parasita é retirado. Na maioria das vezes, ocorre a morte do contaminado. Mas acho que o pior dos casos é quando a radiação da comida ou do próprio Godzilla infecta diretamente a você, pois segundo a AMD, os sintomas serão similares ao outro caso, porém, em conjunto, isso pode acontecer com o corpo da pessoa. A pessoa, aos poucos, vai se transformando em uma criatura magra com placas ósseas em suas costas e extremamente agressiva. Ou seja, basicamente, ela vai se tornando uma pequena e humanoide versão de Godzilla. Então, se caso você encontrar alguém com esses sintomas, leve-a ao hospital, onde os médicos poderão acabar com o sofrimento dela. E se caso ela já estiver em um estágio muito avançado, chame a polícia e se esconda. E se por acaso você esteja experienciando esses sintomas, ou se tranque para você não machucar ninguém, ou vá até um hospital. Eles vão se certificar de acabar com sua vida antes de você machucar alguém. What the hell? Oh my... Let's pick up the call.
A Monster Discovery alerta para qualquer cidadão de se certificar ao máximo de tempo possível ficar dentro de casa. E se caso seja necessário sair, sempre vá armado e com máscaras. Afinal, muitas pessoas foram afetadas pelo vírus Godzilla e se espalharam ao redor do globo, e o governo americano está fazendo de tudo para exterminá-las. Mas a questão é que não é só os infectados por Gojira que devemos nos preocupar. Quando Gojira consumiu a radiação das usinas, um dos efeitos foi a sua pele ter caído do seu corpo, ficando basicamente em carne viva. Mas muito dessa carne caiu. Por que eu mencionei isso? Porque uma das várias capacidades dessa versão de Godzilla é a mitose, o processo de se multiplicar a partir de partes do seu corpo retirados. E esses pedaços de carne com vida não só estão afetando os animais, como também estão crescendo mais e mais. Ou seja, o que basicamente está acontecendo em toda essa série é que o Godzilla está aos poucos se multiplicando. Por que exatamente ele está fazendo isso, a gente ainda não sabe. Mas podemos teorizar que seja porque, como toda e qualquer espécie, Godzilla quer se multiplicar. Ele quer se reproduzir. Porém, a sua reprodução é similar a um vírus que entra em nosso corpo. Ele se multiplica de pouco em pouco até que tudo ele já tenha consumido. Que no caso, a coisa que ele quer consumir é o nosso planeta, se espalhando mais e mais por ele até que tudo seja apenas e exclusivamente o Godzilla. Enfim, só tem mais uma última fita que eu preciso cobrir, que é a única fita que se passa em um período diferente das outras, se passando cronologicamente antes de todas as outras fitas. A fita 7 e a última dessa série mostra sobre a Operação Crossroad, o evento real feito em 1964, que foram os primeiros testes das bombas nucleares dos Estados Unidos, sendo esse mesmo evento que levaria ao arquipélago de ilhas Atol do Bikini sumir completamente do mapa e se tornar uma fenda vazia com um mar extremamente radioativo. O que, como eu disse, foi um evento real. Porém, nessa história, quando a explosão foi feita, se ouviu uma espécie de grito. O que foi acreditado ser apenas uma baleia afetada pelo impacto da explosão.
Porém, quando foi investigado o local de onde esse grito aparentemente tinha vindo, um dos barcos que havia sido deixado lá para testes se encontrava com uma marca meio incomum. Alguns dias haviam se passado desde esse acontecimento. E assim, com a radiação do atol do Bikini um pouco menor, um barco americano foi enviado ao local. E, bem, eles encontrariam algo maior que o próprio barco. Uma criatura similar a um dinossauro, com placas ósseas em suas costas. O Godzilla, que logo percebendo a presença do barco, se levantaria do mar e atacaria todos daquela expedição, não sobrando nenhum sobrevivente. Mas o pior seria mais alguns meses depois desse ataque, com Godzilla agora muito mais alto que no ataque anterior, estaria pela primeira vez fora do mar e andando em terra firme. Além, é claro, de causar muita destruição e morte por onde ele anda. Mas, diferente do que aconteceria anos depois no futuro, Gojira pôde ser parado e levado de volta ao mar, sendo esse primeiro ataque ofuscado pelo governo americano. E sendo esse sétimo vídeo a possível explicação de tanto a origem de Godzilla como a origem da Monster Discovery. Afinal, esse documentário sobre o caso Crossroad foi feito em 1985, um ano depois da Monster Discovery ser criada. Ou seja, provavelmente foi graças ao próprio Godzilla que futuramente seria necessário uma organização inteira para casos assim. E além disso, é provável que foram esses testes nucleares da Operação Crossroad que podem ter acordado e também mutariam o Godzilla para a criatura perigosa que futuramente atacaria de novo o nosso planeta. Assim como quase todas as versões malignas e cruéis de Gojira, essa versão de Goji foi algo criado por nós mesmos. Como eu disse, graças aos testes nucleares feitos pelos Estados Unidos, e que logo futuramente levariam aos ataques de Hiroshima e Nagasaki que inspirariam a criação de Gojira. Se os testes nunca tivessem sido feitos, se os Estados Unidos nunca tivessem pensado em criar uma arma tão letal, ele não teria mutado e ele não teria acordado. Os seres humanos, mais uma vez, criaram o seu próprio apocalipse e que agora saiu do mar mais uma vez para se multiplicar. Esse é The Invasion of Godzilla, o mais novo analog horror de Godzilla. E essa é toda a sua história, pelo menos por enquanto. É uma história até bem longa, eu diria, visto que, em realidade, eu não falei de tudo que tem de história nessa série. Por exemplo, tem uma espécie de culto fanático ao Godzilla que é referenciado em múltiplas ocasiões durante a série, mas é algo que o criador ainda não se aprofundou tanto. Então, enquanto os episódios dessa série ainda não saírem, eu não vou comentar sobre isso nesse vídeo. Precisamos ainda ver o andar de toda essa série para descobrir mais e mais sobre esse novo universo de Godzilla. É algo que só o futuro dirá, e que eu, como sempre, estarei aqui para contar a vocês.
Espero de verdade que tenham gostado desse vídeo e que eu pude explicar bem toda essa série, já que esse vídeo, assim como quase todos de Godzilla, deu bastante trabalho, vocês não têm noção. Então, obrigado por terem assistido ele até aqui e eu espero de verdade que vocês também ajudem esse vídeo um pouquinho a chegar em mais gente, porque ele deu bastante trabalho, de verdade. Enfim, obrigado por terem assistido até aqui. Eu sou o Deislandman e tenha uma boa noite. Até mais!